Aleluia. Deus quer nos ensinar um pouco nessa noite, através do seu Santo Espírito. Efésios 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo Espírito de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Palmas para Jesus. Versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como eu, digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui era Paulo. Paulo veio a dizer que nós devemos estar como ele, preso em Jesus, preso em Cristo, que nós devemos verdadeiramente caminhar como ele andou. Paulo é Deus e verdadeiramente deixou tudo para seguir a Cristo, como ele estava aqui a dizer que ele estava sendo preso no Senhor, que nós também possamos estar presos em Cristo para uma boa obra, para uma obra que venha verdadeiramente ser uma obra ajustada, para que nós venhamos verdadeiramente caminhar seguindo na unidade, caminhando em amor, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros no Senhor, com amor verdadeiramente, pelo Espírito Santo de Deus, que nos une numa vocação, numa caminhada, numa vocação de santidade, que nós venhamos verdadeiramente caminhar
como santos do Senhor em Cristo Jesus. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que nós devemos caminhar em unidade, porque só um é Espírito, só há um Senhor e só há um Deus. Que nós devemos caminhar na unidade, pela união do que? Da união da paz. Porque o inimigo que tem colocado discórdia nas congregações, colocado divisão, colocando contenda, colocando Deus com seus artifícios de ciladas, com seus enganos, colocando muitas vezes uns contra os outros. Mas Jesus, ele veio não para dividir, mas veio para trazer união pelo vínculo da paz a cada um, para nesta caminhada rumo aos céus. Glória a Deus. Versículo 4: há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só há um Senhor, e esse é Jesus Cristo. Uma só fé que é baseada no Evangelho, na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é aquilo que nos junta, é aquilo que nos une, é aquilo que nos acrescenta cada dia mais fé. Pela Palavra nós estamos unidos na paz pelo Evangelho de Cristo. E um só batismo. Um só batismo, muitas vezes muitos confundem. Senhor, muitos dizem: eu fui batizado 2 vezes. Senhor, eu fui batizado 3 vezes. Quando diz um só batismo, porque tem muitos batismos em religiões diferentes. Há batismo no Espiritismo, há batismo nas pessoas que estão no Candomblé, no Umbanda, no Quimbanda. São batismos opostos à Palavra de Deus, porque só um Deus, um Senhor, e só um intermediador entre o homem e Deus, e esse é Jesus. Porque muitos dizem: Senhor, eu vou perder minha salvação porque eu fui batizado 2 vezes. Mas só existe um batismo válido, esse batismo em que? Em Cristo Jesus. Pode ser batizado às vezes 2 vezes, porque às vezes a pessoa acha que o primeiro batismo não foi válido. Mas o que importa é que vocês tenham sido batismo um só, e esse batismo é em Cristo. E muitos confundem isso: Senhor, eu batizei 2 vezes, eu batizei 3 vezes, não importa. O que importa é que você foi batizado em Cristo. Esse é o batismo válido que está escrito na Bíblia. Não existe outro batismo, só existe um batismo, e esse batismo é em Jesus Cristo. Que nós devemos ser batizados em Jesus. Mas como assim? Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 são um. Os 3 são um. Porque só um Deus, um Senhor e um só Espírito em Jesus. O batismo que é batizado em outras religiões não é válido, apesar que a palavra de Deus só existe um batismo, e esse é em Cristo. Ele nos pediu, e esse é o mandamento, que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos repetir: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não está dizendo que é batizado uma só vez, mas ele só tem um batismo válido, e esse batismo é em Jesus Cristo. Glória a Deus. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, através do Espírito Santo, tem dado dons para Deus, a obra de Deus, para que a obra venha a ser edificada através do seu Santo Espírito. Mas é dado como aproveu a Deus. Os dons de Deus é dado a Deus, mas para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para aperfeiçoamento a Deus de uma só fé, para aperfeiçoamento da igreja. Porque a igreja, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo
também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos ter reverência na igreja, na casa de Deus. É hora da palavra. Até as crianças prestarão conta no dia de juízo. Aleluia a Deus. Todos nós teremos que passar perante o tribunal de Cristo. Porque o que diz a Bíblia, uns para pastores, evangelistas, doutores, porque para o aperfeiçoamento dos santos, Deus separou, a Deus, pastores, separou profetas para que a igreja viesse através desses homens de Deus ser instruída, através do Espírito Santo, para o aperfeiçoamento da fé em Cristo. Muitos de Deus estão nos dias de hoje sendo conduzidos, o seu rebanho, pelo caminho da santidade, mas mesmo assim tem muitos que estão sendo conduzidos no seu rebanho de qualquer maneira. Mas nós temos que ser conduzidos através das Santas Escrituras, porque aquele que não quer obedecer a palavra, verdadeiramente esse não é digno de salvação. Porque a palavra de Deus, ela foi dada para mim e para você, para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós venhamos nos ajustar, para que nós venhamos ir para morar no céu. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Deus separou pastores, homens de Deus, para ensinar o rebanho, para que esse rebanho venha se aperfeiçoar, venha se ajustar, para que ele possa estar apto para ser chamados como santos do Senhor. 13, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não está dizendo que nós temos que ser metade da estatura de Jesus, mas nós temos que ser estatura completa de Cristo. Nós temos que nos aperfeiçoar verdadeiramente, para que verdadeiramente nós possamos ser aptos a morar no céu. Um ajuste de varão e de varoa perfeito para morar no céu. Isso que a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, e nessa noite ela quer nos ensinar. Se nós não tivermos uma estatura perfeita em Cristo, ficaremos de fora naquele dia. Para que não, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fabulosamente. Muitos se dizem ministros de justiça, mas são ministros de Satanás. Muitos que se dizem homens de Deus, mas estão verdadeiramente levando o rebanho para o caminho da segunda morte. Muitos que se dizem apóstolos, mas infelizmente eles não são ministros de luz, mas são ministros das trevas. Nos dias de hoje, o que mais tem nas congregações, homens de Deus que se dizem, mas infelizmente eles são homens amantes de si mesmo, que têm entregado a sua alma à vaidade, conduzindo o rebanho para o caminho da condenação eterna. Mas como assim, meu irmão Francisco? Porque verdadeiramente eles instruem o povo não segundo a doutrina de Cristo. Eles instruem o povo não segundo a palavra. Eles instruem o povo não segundo os mandamentos de Deus, mas eles instruem o povo segundo rudimentos humanos, rudimentos e fábulas que não verdadeiramente
se enquadra na palavra, nas Santas Escrituras. Tomamos muito cuidado, porque eles pegam a palavra de Deus, porque a pegam pelo contexto errado e ensinam o rebanho pelo caminho da mentira e o caminho, olha Deus, da condenação da segunda morte. Por isso que está acontecendo no dia de hoje, homens que foram separados para ensinar as almas o caminho da salvação, para que as almas venham se limpar, venham se ajustar, venham estar na estatura de varão perfeito em Cristo. Infelizmente estão andando no evangelho de fábulas, dizendo que tudo pode, de qualquer maneira vão chegar no céu, mas quando bater na porta, infelizmente ficarão todos de fora para o dano da segunda morte. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguimos a verdade em caridade, a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que aconteceu nos dias de hoje, que a cabeça da igreja, que é o Espírito Santo, foi tirado das congregações, não ensinam mais o rebanho, aleluia Deus, oba-oba, pula-pula, roda-roda, aleluia Deus, pregações mentirosas, aleluia Deus, vão na igreja não para buscar a palavra, mas vão para a igreja para buscar revelações mentirosas, chave de carro, de apartamento, dizendo que a igreja pode ficar de qualquer maneira, sem santidade, ninguém verá a Deus, infelizmente. Eu queria que todos se salvassem, mas a palavra é fiel e verdadeira, e se eu e você não andar pelo caminho da santidade, ficaremos de fora. Se eu e você não respeitar a palavra, também ficaremos de fora. Se eu e você não obedecer o evangelho da verdade, nós ficaremos de fora naquele grande dia. Versículo 16: do qual todo o corpo tem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. O que tira o amor da igreja é a falta da palavra de Deus, é a falta de querer verdadeiramente obedecer a Jesus, porque a Escritura é o próprio amor de Deus. O amor verdadeiro, o amor da palavra, porque a palavra foi dada de graça para mim e para você. A verdade é pregada pela verdade da graça em Cristo Jesus. Deus nos deu o conhecimento dos céus para que nem eu e nem você venha se perder. Antigamente, vimos no Velho Testamento, quando o povo de Israel ele foi verdadeiramente cercado, aquele povo passou pelo aprisionamento, porque verdadeiramente também ele não obedeceu os seus sacerdotes, ele não obedeceu os seus anciões, como vemos hoje na palavra oficial no livro de Lamentações 4. No dia de hoje, da mesma forma, muitas vezes os pastores pregam a verdade e o rebanho não quer obedecer. Dizem a Deus muitas vezes que não querem obedecer porque é o homem da terra. Mas se Deus ele separou pastores, se ele separou ministros, se ele separou doutores da lei para ensinar o rebanho, e nós não queremos obedecer, nós estamos contra a palavra de Deus. Infelizmente é o que está acontecendo no dia de hoje. Quando pregam uma mentira, o povo quer obedecer, mas quando pregam a verdade, muitas vezes não querem aceitar. E nos tempos antepassados, como vemos outro livro de Lamentações, os sacerdotes diziam para aquele povo obedecer, que ia haver verdadeiramente a destruição para aquele povo, mas aquele povo não queria saber de nada. Aquele povo preferiu mais a mentira do que a verdade. Aquele povo passou por uma grande tribulação, que tiveram suas mães, as mulheres tiveram que matar os seus próprios filhos para comer, porque não tinha nem o que comer. Aquele povo
os seus mancebos, aleluia, Deus, foram levados como escravos para Babilônia. Aquele povo, eles eram mais formosos aqueles que morriam à espada do que aqueles que ficavam na fome, de tão magros estão, aleluia, Deus, que os seus semblantes estão caídos pelo sofrimento da fome que passaram. Porque aquele povo, como nos dias de hoje, era entregue pela rebeldia, entregue pela facção que não queria obedecer a palavra de Deus. E Deus, pela rebelião que eles foram, não contra o homem, porque Jeremias também, Deus, ele veio, Deus, pregar para aquele povo e aquele povo preferiu o rei. Nos dias de hoje está da mesma forma. Quando pregamos a verdade, o homem e o povo preferem a mentira. E aquele povo foi levado ao cativeiro e passou 70 anos como cativo. No dia de hoje será pior. O homem será levado ao dano da segunda morte por não querer obedecer a palavra de vida eterna que está sendo anunciada nessa noite para mim e para você. Então arrependemos, que é chegado o dia do Senhor para mim e para você. Porque o dia de amanhã pode ser tarde, porque a vida do homem é como uma nuvem, e qualquer momento pode dissipar e segue juízo para mim e para você. Aquele que for pego na desobediência, aquele que for pego, Deus, sem ter ajustado a sua vida em Cristo Jesus, infelizmente ficará de fora, e não será um dia, nem dois, mas passará toda a eternidade. Aquele povo passou 70 anos no cativeiro, ele foi liberto. Mas aquele que for passar pelo dano da segunda morte, não será um dano por 70 anos, mas será um dano por toda a eternidade. Tome cuidado para que não venha sofrer pela desobediência, porque a sua desobediência só traz sofrimento para mim e para você. Que Deus te abençoe a cada um. Vamos verdadeiramente obedecer a Jesus. Vamos ser parte do corpo de Cristo. Não vamos querer tirar o Espírito Santo de nossas vidas, porque sem Ele nunca chegaremos ao alto céu. Porque é o Espírito Santo que conduz a mim e a você. E Jesus é o cabeça da igreja, e Ele quer ensinar o corpo, que somos nós, no caminho dos altos céus. E muitos estão desprendendo do corpo de Cristo, mas Jesus quer unir o corpo, unir as suas ligaduras, para que venha verdadeiramente caminhar numa unidade de vida rumo aos altos céus. Tome cuidado para que não venha ser tirada da sua coroa. Deus abençoe cada um em nome de Jesus.